Desliga o ruído, ligue-se aos factos. Este verão, o Observador tem para lhe oferecer 10 estadias em hotéis de luxo. 2 noites, 2 adultos. Aproveite a nossa promoção e assine o Observador com até 50% de desconto em observador.pt. Desliga o ruído, ligue-se ao essencial. André Azevedo Alves, politólogo, é colunista do Observador. Muito boa tarde, André. Obrigado por estar connosco na Rádio Observador. Analisar este discurso de José Luís Carneiro. De facto, há muitos pontos para abordar. Foi um discurso longo, como já aqui referimos, mas há esta tónica essencial, e foi por aí, de certa forma, que José Luís Carneiro quis começar o apelo à união do partido para este período desafiante que o Partido Socialista tem agora. Sim, sem dúvida. Foi, de facto, um discurso longo, eu diria talvez demasiado longo para a ocasião e também, enfim, para o contexto em que ocorre, que é um primeiro discurso de apresentação da candidatura. Houve essa nota, de facto, forte da procura da união, ou seja, também da consciência de que o Partido Socialista está já há bastante tempo, aliás, ainda bastante antes da liderança de Pedro Nuno Santos, os últimos tempos da liderança de António Costa foram já tempos de uma espécie de guerra civil latente no interior do Partido Socialista, e que José Luís Carneiro está perfeitamente consciente que existe e que no atual contexto seria suicida continuar, ou seja, uma coisa era ter essa situação de guerra civil no interior do Partido Socialista, quando o Partido Socialista estava no poder e tinha uma maioria absoluta, e o que estava em causa era quem ficaria a controlar o partido depois da saída, que ia ficando mais previsível, de António Costa. Outra coisa é continuar com essa guerra civil hoje, em que o Partido Socialista não só teve muito mau resultado eleitoral, mas como inclusivamente deixou de ser o líder da oposição e foi relegado para terceiro partido atrás do Chega. E, portanto, de alguma forma, há aqui também uma primeira nota que é uma espécie de alerta da parte de José Luís Carneiro, a dizer, ok, ele logo no início disse eu tive 38% nas eleições, portanto eu tive também, mesmo quando perdi, tive uma representatividade significativa, mas, camaradas, temos que ir para lá disso, porque a situação neste momento tem uma gravidade que impõe uma nova postura. Se isso vai ser bem sucedido ou não, veremos ao longo dos próximos tempos, mas concordo que essa foi de facto uma primeira nota de preocupação e com alguma centralidade em todo o discurso, esse apelo à unidade interna do próprio Partido Socialista. É um partido, de facto, que tem muitos desafios pela frente. Há aqui, de facto, várias frentes, não só para José Luís Carneiro, como para o Partido Socialista. Há várias lutas. Luta interna, que já estávamos aqui a detalhar, a luta externa para voltar a ganhar a confiança dos eleitores e uma nova luta parlamentar com uma nova realidade em que o PS é a terceira força. José Luís Carneiro pareceu entender todas estas realidades que o PS tem pela frente? Eu parece-me que o discurso denota compreensão pela gravidade da situação. Eu diria que sim. Agora, é importante distinguir entre uma coisa é compreender a gravidade da situação, outra coisa é ser capaz de tomar medidas para reverter essa situação. E eu creio que em relação a este segundo aspecto é algo que ainda estará em aberto. E, portanto, ele fala muito na questão da reflexão também no discurso. Exatamente. De entrar num processo de reflexão, o partido. De alguma forma, o que aí José Luís Carneiro está de facto a reconhecer isso. Ou seja, está a dizer as coisas correram muito mal, a trajetória que o partido vinha seguindo, e não só com Pedro Nuno Santos, ainda que obviamente José Luís Carneiro, quer pelo seu posicionamento interno no Partido Socialista, quer até pela sua proximidade pessoal com António Costa, enfim, dificilmente irá ser diretamente crítico com António Costa, mas os problemas do Partido Socialista antecedem a liderança de Pedro Nuno Santos. Sim. E, portanto, esses problemas colocaram o partido numa situação que é, neste momento, de lutar pela sobrevivência enquanto grande partido, não enquanto partido, mas de lutar pela sobrevivência enquanto partido da alternância do poder, e não seguir o rumo que vários dos partidos da mesma família europeia do Partido Socialista, incluindo alguns partidos com imenso peso histórico, estou a pensar, por exemplo, no caso francês, que basicamente desapareceram enquanto partidos relevantes, sendo, aliás, em muitos casos, substituídos por novos partidos da direita radical populista que passaram digamos, a ser um dos dois principais partidos. O PS, neste momento, em Portugal,
e pela primeira vez está na situação de estar perante essa ameaça real, ainda neste momento com um peso mais ou menos equivalente ao tal challenger da direita radical populista, no caso português o Chega, mas numa situação que tanto pode ainda dar origem a uma reversão e, portanto, o PS manter e recuperar essa posição de segundo partido e de partido de alternância no poder, como poderá, repito, temos vários exemplos europeus, conduzir a uma situação em que o Partido Socialista deixa de ser um partido relevante. José Luís Carneiro avança sozinho. Isso tira credibilidade, legitimidade mais até, na verdade, legitimidade depois ao que pode fazer, uma vez que não teve concorrência interna? Acho que não necessariamente. Acho que vai depender muito, voltando ao primeiro ponto que falávamos, de qual vai ser a conduta das várias correntes internas do Partido Socialista. Se José Luís Carneiro avançar sozinho, mas de alguma forma conseguir a pacificação interna do partido e por exemplo, não deixarmos de ter na comunicação social, por fontes próximas, depois de outras figuras dentro do Partido Socialista, a tal guerra civil que se vem desenrolando há algum tempo, eu julgo que aí a legitimidade e as condições para exercer a liderança não ficarão em causa, depois tudo dependerá dele conseguir, no âmbito do tal processo de reflexão dele e de quem o acompanhar, inverter o rumo das coisas. Agora, se tivermos uma espécie de paz podre, ou seja, José Luís Carneiro avança sozinho, porque também mais ninguém quer, nas atuais circunstâncias, mais ninguém de relevo quer disputar essa posição, não é? Nomeadamente da ala mais à esquerda, mais radical, mais próxima de Pedro Nuno Santos. Mas depois, logo no dia a seguir à eleição, continuarmos a ter uma espécie de disputa constante, de criação de problemas à liderança de José Luís Carneiro, de críticas do interior do Partido Socialista, bem, então eu aí acho que teria sido preferível haver uma disputa aberta e que ficasse mais clarificado qual é que era a ala neste momento dominante, que eu creio que em princípio será, desta vez, depois do resultado desastroso que Pedro Nuno Santos teve, será muito provavelmente a ala que José Luís Carneiro lidera neste momento. Agora, acho que muito vai depender de facto da conduta das várias correntes internas, sendo que há aqui uma dificuldade também acrescida, que é o PS, como o PSD, é um partido de poder. E é sempre muito mais difícil liderar o PS ou o PSD na oposição. Porquê? Por uma questão que não é ideológica, é pragmática, porque há muito menos recursos e posições para distribuir. Certo. E, portanto, há sempre mais gente insatisfeita quando quer o PS, quer o PSD estão na oposição, porque simplesmente a liderança tem menos coisas para distribuir. E, portanto, é sempre mais difícil, seja Pedro Nuno Santos, seja José Luís Carneiro, seja, no caso do PS, Luís Montenegro ou Rui Rio, ou seja quem for, liderar PS ou PSD na oposição, e isso será um fator adicional de dificuldade para a tal pacificação interna. Sendo que agora há também uma terceira força política, o Chega também, já à procura de muitos cargos, mesmo cargos paralelos, não estando no poder. Só falar aqui ainda de um aspecto, esta questão da viragem que aconteceu nestas eleições. Na verdade, nas últimas eleições legislativas, as de 2024, as anteriores, Portugal já tinha registrado uma viragem à direita, ou seja, vinha de uma maioria absoluta do Partido Socialista para uma maioria da Aliança Democrática, com o PS a conseguir praticamente o mesmo número de deputados e com o Chega como terceira força política, mas já com uma maioria de direita. Estas eleições de 18 de maio confirmaram uma viragem praticamente completa à direita, com o pior resultado de sempre da esquerda a nível parlamentar, a nível de representação parlamentar, com mais de 2/3 do Parlamento com representação à direita. José Luís Carneiro, a assumir a liderança do Partido Socialista nesta altura, entra aqui naquela posição, e utilizando aqui o jargão de entrar numa posição de ser um líder para queimar, de certa forma? É um risco. É um risco e, aliás, isso poderá ser uma das razões pelas quais provavelmente não aparecerá outro candidato, ou pelo menos não outro candidato com forte, não é? Poderá eventualmente aparecer alguma candidatura com menor expressão, mas dificilmente aparecerá alguma das outras principais figuras do Partido Socialista, creio eu, se irá candidatar nestas condições. É um risco, obviamente, quer dizer, quer pelo resultado que o Partido Socialista teve, quer precisamente também por essa realidade, por essa nova realidade parlamentar, não é? Ou seja, em que nem sequer, ao contrário do que aconteceu mesmo noutros cenários anteriores de derrotas pesadas do Partido Socialista, esta foi uma das mais pesadas, mas já houve derrotas pesadas no passado, mas em que
enfim, com possível exceção, mas mesmo aí do ponto de vista ideológico a situação era muito menos consolidada. Estou a pensar no caso do PRD, mas aí era uma questão mais personificada nos general-ramalhianos do que propriamente, enfim, uma mudança ideológica a nível do país, como a que estamos a ver neste momento, e portanto há também o risco, há sempre o risco da travessia na oposição ser longa, e portanto qualquer líder da oposição, enfim, neste caso já não líder da oposição, qualquer líder do PS ou do PST sem estar no poder, se arrisca nestas circunstâncias logo após as eleições a ser um líder para queimar, até pela tal dificuldade que falávamos há pouco de liderar PS ou PST na oposição, mas neste caso há ainda um fator acrescido de risco que é, não é só a questão de a travessia, digamos, do deserto na oposição poder ser mais ou menos longa e isso levar a ser um líder para queimar, é que neste momento até nem sequer está de todo garantido que essa travessia acabe, ou seja, que num próximo ciclo governativo, que esse próximo ciclo governativo seja um ciclo governativo que seja liderado pelo Partido Socialista e não, por exemplo, pelo Chega ou por um outro arranjo parlamentar, pela tal circunstância de o PS ter sido relegado para terceiro partido e pelo tal contexto europeu em que temos vários exemplos de situações em que os partidos equivalentes ao PS simplesmente deixaram de ser partidos relevantes. Sim, há realidades para todos, há casos em que aconteceu ao contrário. Perceber também nesta realidade, e há aqui um desafio que na verdade é completamente desconhecido para o Partido Socialista, que é estar efetivamente como terceira força parlamentar, estar atrás de dois outros partidos, com José Luís Carneiro a prometer já desde o final das eleições, 18 de maio, apelar aos consensos, lutar por consensos, querer que o PS esteja em todas as discussões e que deixe a sua posição desde a revisão constitucional, se assim avançar, com muitos outros temas, e já apontar para consensos, como por exemplo em matérias de defesa e de justiça. Pode efetivamente ser essa marca de José Luís Carneiro, ou pelo menos marcar aí uma diferença face ao que estava a fazer o Partido Socialista até então? Sobre isso diria duas coisas. Primeiro, claramente que José Luís Carneiro terá que marcar essa diferença, ou seja, depois do que foi a conduta de Pedro Nuno Santos e do que foi o resultado dessa conduta, essa terá quase que obrigatoriamente, pelo menos no curto, médio prazo, ser uma marca da nova liderança. Portanto, necessariamente, enfim, a própria liderança interina já tinha anunciado que viabilizaria o governo e parece-me que necessariamente a previsível liderança de José Luís Carneiro terá que seguir também nesse caminho não só de viabilizar o governo e o orçamento, mas de estar muito mais disponível do que esteve Pedro Nuno Santos para entendimentos com a AD. O segundo aspecto, também relacionado com isso, é que mesmo aquela questão que falávamos há pouco da distribuição de recursos e de lugares, no curto prazo, digamos, a sobrevivência ou a minimização de danos para o Partido Socialista e para o aparelho do Partido Socialista a esse nível pode passar por aí. Ou seja, se o PS conseguir posicionar como um parceiro preferencial do governo AD, poderá, para um conjunto de cargos que são de nomeação política ou que estão na esfera do Estado, ainda que não sejam diretamente de nomeação política, e sabemos que também nesses cargos, ainda que não sejam diretamente de nomeação política, há habitualmente influência política, o PS poderá, apesar de tudo, minimizar danos e manter algumas posições que lhe permitam, do ponto de vista do aparelho e do aparelho de um dos dois partidos de poder em Portugal, minimizar esses danos. O risco aqui é que, a médio prazo, se a percepção passar de que, no fundo, o PS está a acomodar para, enfim, apesar de tudo, continuar a conseguir preservar alguma influência, alguns cargos, algumas posições, alguns recursos, isso poderá ser um elemento que potencia ainda mais o crescimento do Chega e, portanto, essa preservação do PS a curto prazo com uma colagem ao PSD poderá paradoxalmente, ou se calhar tem que ser paradoxalmente, até alimentar ainda mais o crescimento do Chega e aumentar o risco do próprio Partido Socialista numas próximas eleições ter uma quebra ainda maior. Portanto, há aqui um equilíbrio muito delicado para José Luís Carneiro, que é, quer pelo fracasso do que foi a postura mais radical de Pedro Nuno Santos, quer pela tal necessidade e desejo de manter algum acesso e alguma influência, alguma distribuição de recursos associada ao próprio aparelho do Partido Socialista,
todos esses fatores apontam para uma maior convergência com a AD, mas simultaneamente a médio prazo, se essa percepção passar, e mais ainda se passar que está a ser feita precisamente para preservar esse entendimento de uma espécie de bloco central informal na gestão do aparelho de Estado e das posições e recursos associados, isso poderá permitir a André Ventura, crescer ainda mais do ponto de vista eleitoral. Sim. André Azevedo Alves, muito obrigado por esta análise aqui na Rádio Observador. Estivemos a analisar essa apresentação oficial, o discurso da apresentação oficial de candidatura ao cargo de secretário-geral do Partido Socialista por parte de José Luís Carneiro.